Eu nunca imaginei que seria humilhada em público pela minha própria família, justamente no dia mais feliz da vida da minha irmã. Durante anos fui vista como a filha esquecida, a que nunca era boa o suficiente, a que deveria se contentar com as sobras. No casamento dela, meus pais e minha irmã acharam que poderiam me expor diante de todos, acreditando que eu não teria forças para reagir. Mas o que ninguém sabia é que eu carregava um segredo capaz de mudar tudo. Aquele momento, que começou como a maior vergonha da minha vida, acabou se transformando na virada mais inesperada que já vivi. E, no fim, quem acreditava estar no topo começou a enfrentar as consequências do próprio ego. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca fui a filha que brilhou aos olhos dos meus pais. Desde cedo, estava acostumada a viver à sombra da minha irmã, que sempre recebeu elogios, presentes caros e todo o orgulho familiar. Eu, por outro lado, era lembrada apenas quando precisavam de algo prático, resolver problemas, assumir responsabilidades ou ouvir comparações dolorosas. Por muito tempo, aprendi a me calar. Fingir que aquilo não me afetava. Mas no fundo, cada olhar de desprezo e cada riso abafado que caía sobre mim criava uma ferida que parecia não cicatrizar. Quando ela anunciou que teria um casamento luxuoso, a reação de meus pais foi imediata: apoio incondicional, investimentos generosos e um orgulho que transbordava. A festa se tornaria não apenas a união de duas pessoas, mas também a prova pública de que a filha preferida deles havia atingido o auge da perfeição social. Eu e meu marido, a quem todos tratavam como se fosse apenas meu namorado, fomos convidados mais por obrigação do que por desejo genuíno. Chegar ao salão foi como mergulhar em um mundo de ostentação. Lustres de cristal pendiam do teto, as mesas estavam cobertas de arranjos florais gigantescos, e os convidados circulavam com taças de champanhe como se estivessem em um baile real. A cada passo, eu sentia os olhares avaliadores, alguns medindo meu vestido, outros cochichando sobre como meu marido parecia deslocado. Era como se todos esperassem a oportunidade de me ver tropeçar, de confirmar que eu jamais estaria à altura daquele cenário. Durante a cerimônia e a recepção, os discursos foram repletos de exaltações à perfeição da minha irmã e à generosidade de meus pais. Era quase um espetáculo ensaiado, em que cada fala parecia cuidadosamente planejada para exibir status e superioridade. Mas nada me preparou para o momento em que meu pai, erguendo a taça e sorrindo de forma teatral, decidiu que era hora de usar a mim como objeto de piada. "Vocês nunca se casarão, não é mesmo?", disse em voz alta, atraindo a atenção do salão inteiro. "Nem dinheiro para o documento vocês têm. No máximo, um casamento comunitário. Isso se algum dia conseguirem." Risos se espalharam entre os convidados, como ondas. Minha irmã, sem perder a chance de brilhar ainda mais às custas da minha humilhação, completou com crueldade: "Mana, você jamais terá algo como isso aqui. Isso sim é luxo." Por dentro, senti a dor cortar fundo, mas por fora apenas sorri. O silêncio que se seguiu quando respondi foi quase palpável. "O nosso casamento já aconteceu. Vocês só não foram convidados." As palavras pairaram no ar, surpreendendo até os garçons que pararam por um instante com as bandejas nas mãos. Meu pai ficou vermelho, irado. Jogou champanhe em mim, gritando que eu estava mentindo para roubar a atenção da noite. Chamou-me de pobre, acusou-me de querer apagar o brilho da minha irmã. Mas não me deixei abalar. Caminhei até o telão do salão, conectei meu celular e deixei que as imagens falassem por si. Lá estavam as fotos: meu vestido branco, meu marido de terno, uma igreja em Florença iluminada pelo sol da tarde, pétalas espalhadas pelo chão e um banquete em uma vila italiana. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Convidados olhavam de um lado ao outro, sem saber o que dizer. Alguns boquiabertos, outros envergonhados por terem rido minutos antes. Minha irmã estava estática, segurando o braço do noivo com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Meus pais mal conseguiam disfarçar a fúria e a incredulidade. O que ninguém jamais havia imaginado é que eu e meu marido tínhamos uma vida muito diferente daquela que eles pintavam. Trabalhamos como desenvolvedores de software para uma empresa nos Estados Unidos, recebendo em dólares,
vivendo com tranquilidade financeira que jamais ostentamos. Para eles, eu era a filha apagada, pobre e sem perspectivas. Para nós, éramos apenas discretos, preferindo viver longe da vaidade e da comparação constante. Mas naquela noite, ao expor a verdade diante de todos, percebi que nada mais seria como antes. A máscara que minha família usava começava a rachar. E, pouco a pouco, eles aprenderiam que o preço da humilhação gratuita poderia ser alto demais. O silêncio que tomou conta do salão após as imagens do meu casamento na Itália não foi apenas constrangedor. Foi sufocante. As pessoas desviavam os olhos, algumas tossiam para quebrar o clima, outras apenas observavam tentando entender como aquilo era possível. Minha irmã, que até minutos antes se gabava do luxo ao seu redor, parecia petrificada. O noivo dela, desconfortável, puxava o colarinho como se o terno lhe apertasse o pescoço. Meus pais foram os primeiros a reagir. Minha mãe, com a voz alterada, tentou se recompor diante dos convidados. Claro que isso não passa de uma encenação. Essas fotos podem ser de qualquer lugar, vocês montaram isso para enganar. Disse, rindo de forma nervosa, como quem tenta convencer a si mesma. Mas a cada foto que passava na tela, com detalhes inconfundíveis da igreja em Florença, o banquete ao ar livre, a celebração com amigos estrangeiros, mais difícil se tornava sustentar a mentira de que era tudo invenção. Eu não precisei dizer nada, apenas permanecia ao lado do telão com um sorriso contido, enquanto meu marido me segurava pela mão. O olhar dele era sereno, mas firme, como sempre foi em cada situação em que minha família tentava nos diminuir. O clima da festa mudou. Os convidados, antes risonhos às custas da minha humilhação, agora cochichavam entre si. Alguns, constrangidos, evitaram encarar meus pais. Outros, mais ousados, já lançavam olhares de reprovação. E foi nesse momento que percebi, não era apenas sobre mim. Aquela era a primeira vez que minha família tinha sua máscara de perfeição arrancada em público. Está querendo roubar a cena, é isso? Meu pai rugiu, caminhando até mim. O rosto vermelho, a taça de champanhe ainda escorrendo da mão. Isso aqui não é sobre você, nunca foi sobre você. Eu respirei fundo e respondi com calma, embora por dentro meu coração batesse acelerado, não estou roubando cena alguma. Só não permitirei que continuem mentindo sobre quem eu sou. As palavras cortaram o ar como navalha. Minha irmã, finalmente saindo de seu torpor, avançou alguns passos, os olhos faiscando de raiva. Então você se acha melhor do que eu agora, é isso? Só porque inventou esse teatrinho de casamento fora do país? Ela bufou, e sua voz ecoou no microfone que alguém havia deixado ligado perto dela. Você continua sendo a mesma insignificante de sempre. O salão se agitou. Murmúrios cresciam, alguns convidados tentavam disfarçar sorrisos, outros balançavam a cabeça. Eu podia sentir a tensão se espalhando, como se estivéssemos em um campo de batalha e cada frase fosse um disparo. Meu marido, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Não precisamos provar nada a ninguém, disse com firmeza, olhando diretamente para meus pais. Mas já que insistem em nos humilhar, saibam que estamos muito bem. Temos nossa vida, nosso lar e o respeito de quem realmente importa. A segurança e convicção dele pareciam incomodar ainda mais. Meu pai cerrou os punhos, mas antes que pudesse reagir, uma das madrinhas da minha irmã se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. Não sei o que foi dito, mas o suficiente para que ele recuasse, ainda que contrariado. O jantar, que deveria ser o ápice da celebração, seguiu em meio a olhares atravessados e um clima pesado. Muitos convidados evitavam interagir conosco, temendo represálias de meus pais, mas outros, discretamente, vinham até a mesa onde eu e meu marido estávamos para nos parabenizar pelo casamento e pela coragem de enfrentar a situação. Aquilo era apenas o início, eu sabia. Minha mãe, entretanto, não se deu por vencida. Em determinado momento, enquanto eu me dirigia ao banheiro, ela me interceptou no corredor. Você destruiu o casamento da sua irmã, disse em um sussurro venenoso. Nunca vamos perdoar o que fez hoje. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi sem tremer, eu não destruí nada. Só revelei a verdade que vocês sempre tentaram esconder.
Quem vive de mentira é que teme a verdade. Ela recuou, mas percebi no olhar que aquilo não acabaria ali. A ferida em seu orgulho estava aberta, e eu sabia que ela faria de tudo para tentar virar o jogo. De volta ao salão, encontrei meu marido conversando com um dos convidados mais influentes, um empresário que, até então, sempre orbitara ao redor dos meus pais e da minha irmã. Para minha surpresa, ele parecia interessado em nós, fazendo perguntas sobre nosso trabalho e sobre a vida no exterior. Era como se, em questão de minutos, a balança tivesse começado a mudar de lado. Mas eu também sabia que meu pai não ficaria quieto. Ele era orgulhoso demais para aceitar ser desmascarado diante de tantas pessoas. E, no fundo, eu sentia que o que aconteceu naquela noite seria apenas a primeira de muitas batalhas que estavam por vir. Enquanto observava minha irmã sorrir forçadamente para os convidados, tentando manter a fachada de perfeição, eu já sabia, aquela festa que deveria ser lembrada como a mais grandiosa da família ficaria marcada por algo totalmente diferente. Não pela ostentação, mas pela queda do pedestal que meus pais construíram com tanto esforço. E, a partir daquele momento, a verdadeira guerra dentro da minha família havia começado. Os dias seguintes ao casamento foram uma mistura de silêncio carregado e sussurros que chegavam até mim como ecos distantes. O salão, que deveria ser lembrado pela festa impecável da minha irmã, agora era comentado pela cena inesperada que havia se desenrolado diante de todos. As fotos do meu casamento na Itália ficaram gravadas na memória dos convidados, e não havia como meus pais apagarem aquela imagem. Mas em casa, o clima se transformou em uma tempestade silenciosa. Meus pais não me ligaram, não me procuraram, mas sei que estavam irados. As mensagens de parentes e conhecidos não paravam de chegar, algumas me parabenizando discretamente pela coragem, outras apenas perguntando se era verdade o que todos tinham visto. A maioria não ousava comentar abertamente, com medo da reação da minha mãe e do meu pai. Minha irmã, por outro lado, não conseguia se calar. Nos dias seguintes, suas redes sociais estavam cheias de indiretas. Postava fotos do casamento luxuoso, acompanhadas de legendas provocativas. Não é qualquer um que tem um dia inesquecível assim, casamento de princesa, não é para todas. Eu lia cada uma delas em silêncio, não com raiva, mas com a certeza de que ela estava tentando desesperadamente recuperar um brilho que havia se apagado diante da revelação. Meu marido percebia minha inquietação, e sempre me lembrava: eles não importam, amor. Nós temos a nossa vida, nosso trabalho, nossos planos. Você não precisa se provar para eles. E eu sabia que ele tinha razão. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que não conseguia simplesmente ignorar. Era como se cada gesto de desprezo deles fosse uma dívida acumulada, e eu finalmente tivesse chegado ao momento de cobrar. Naquela semana, recebi uma ligação inesperada. Era de uma tia distante, alguém que raramente se envolvia nos conflitos familiares. Sua voz estava baixa, quase conspiratória. Filha, sua mãe e seu pai estão furiosos. Eles disseram que você envergonhou a família diante de todos. Estão planejando algo, querem provar que você é uma farsa. Meu coração disparou. Eu já esperava represálias, mas ouvir aquilo me deu a certeza de que não se tratava apenas de orgulho ferido. Meus pais estavam dispostos a me atacar de alguma forma, a me colocar em uma posição ainda pior. Contei ao meu marido, que apenas balançou a cabeça com seriedade. Não podemos subestimar o que eles são capazes de fazer. Sempre tentaram controlar sua vida, e agora que perderam o domínio, vão querer vingança. 2 dias depois, recebi uma mensagem de minha mãe. Não era um pedido de desculpas, nem sequer uma conversa. Era uma convocação: precisamos conversar. Venha até a casa amanhã à noite. É importante. Por alguns segundos pensei em ignorar, mas meu instinto me dizia que aquela seria a oportunidade de encarar o que estava por vir. Meu marido insistiu em me acompanhar, e eu aceitei. Não era mais a filha sozinha diante deles, agora eu tinha alguém ao meu lado, alguém que jamais me deixaria cair. Quando chegamos à casa, o clima era denso. As luzes estavam acesas, mas havia um silêncio desconfortável. Meus pais estavam na sala, lado a lado, e minha irmã logo apareceu da cozinha, vestida de forma impecável, como se ainda estivesse em seu casamento.
Ela nos olhou de cima a baixo, com o mesmo desprezo de sempre. Meu pai foi direto ao ponto: você pensa que nos humilhou? Pois saiba que ainda é nossa filha, e o que fez não ficará barato. Minha mãe completou: o que mostramos para os outros sempre foi a imagem de uma família unida e exemplar. Você quebrou isso. Agora, vai pagar o preço. Eu respirei fundo, mantendo a calma que tinha aprendido a cultivar ao longo dos anos. O preço de quê? De ter mostrado a verdade? De ter revelado que minha vida não é a que vocês inventaram para diminuir? Minha irmã, rindo com sarcasmo, interrompeu: acha mesmo que um casamento escondido e um trabalho qualquer em computador fazem de você alguém melhor? Você nunca terá o que eu tenho. Meu marido então falou, com voz firme e sem alterar o tom: o que vocês têm é apenas fachada. O que nós temos é real. Vocês podem fingir diante dos outros, mas já perderam o controle sobre ela. A expressão de raiva no rosto do meu pai era quase incontrolável. Ele se levantou bruscamente, apontando o dedo em minha direção. Você vai se arrepender de ter nos desafiado. E foi nesse instante que percebi que aquela conversa não era apenas sobre ressentimentos. Era uma declaração de guerra. Eles não aceitariam jamais que eu tivesse vencido sem depender deles, que eu tivesse uma vida que não precisasse do aval ou do dinheiro da família. Saímos daquela casa em silêncio, mas no fundo eu já sabia: minha vida estava prestes a mudar ainda mais. Eles não deixariam barato. Tentariam, de todas as formas, recuperar o controle que perderam. Mas eu também estava preparada. Pela primeira vez na vida, eu não tinha medo. E se meus pais e minha irmã queriam guerra, encontrariam uma versão minha que eles nunca tinham conhecido. Os dias após o confronto em casa foram estranhamente silenciosos. Meus pais não ligaram, minha irmã não mandou mensagens diretas, mas eu sabia que algo estava sendo tramado. O orgulho deles não permitiria que a situação terminasse ali. Porém, o destino parecia ter outros planos que, pouco a pouco, iriam desmoronar a fachada de perfeição que eles tanto sustentaram. O novo drama começou a tomar forma quando um homem chamado Marcelo surgiu. Ele era um empresário respeitado na cidade, dono de uma rede de lojas que meu pai sempre tentou impressionar para garantir amizades de prestígio. Marcelo havia sido convidado para o casamento da minha irmã, mas saiu do evento incomodado com a cena humilhante que meus pais armaram contra mim. Dias depois, quando as fotos do meu casamento na Itália circularam discretamente entre os convidados, Marcelo começou a questionar quem, afinal, estava realmente vivendo uma vida de estabilidade e quem apenas fingia ter luxo. Na semana seguinte, ele procurou meu pai com uma proposta de negócios, mas dessa vez o tom foi diferente. Marcelo queria garantias, não mais promessas. E diante de todos os comentários sobre a noite do casamento, já não via minha família com os mesmos olhos. Quem trata a própria filha como vocês trataram, não merece minha confiança, disse a ele em frente a outros empresários. Foi o suficiente para que rumores começassem a circular no meio social que meus pais tanto prezavam. Minha mãe ficou furiosa. Para ela, Marcelo não passava de um oportunista que estava aproveitando o momento para diminuir a reputação da família. Mas eu sabia que não era apenas isso, era a primeira rachadura no império de aparências que meus pais haviam construído. A situação piorou quando minha irmã, recém-casada e embriagada pela ostentação do casamento luxuoso, tentou se aproximar de Marcelo em um evento social. Achava que, com charme e status de noiva perfeita, poderia garantir novas oportunidades para ela e o marido. Mas Marcelo, já sabendo da forma como ela havia me humilhado, a rejeitou publicamente, deixando claro que não queria vínculos com quem não sabia valorizar nem a própria família. O constrangimento foi imediato, convidados presenciaram a cena, e a notícia se espalhou rápido. Meu cunhado, envergonhado com a situação, começou a questionar se realmente havia feito o casamento certo. O brilho nos olhos dele parecia apagar-se conforme percebia que o status que imaginava ganhar ao se unir à minha irmã não estava rendendo frutos. Pelo contrário, já era alvo de comentários nos bastidores: será que ele se casou por amor ou pelo dinheiro dos sogros? Meu pai, em sua fúria cega, tentava apagar os incêndios. Procurava outros contatos, insistia em reuniões, mas a cada tentativa era recebido com frieza.
A história do casamento havia marcado a todos, e agora, mais do que nunca, a família começava a colher os frutos do próprio ego. Enquanto isso, eu e meu marido seguíamos nossa rotina em paz. Continuávamos trabalhando em nossos projetos de software, planejando novas viagens e cuidando da nossa vida longe dos holofotes. Mas, inevitavelmente, notícias chegavam até nós. Uma amiga próxima contou que, em uma roda de empresários, alguém mencionou que talvez meu pai não fosse tão sólido financeiramente quanto aparentava. Outros já questionavam se o casamento luxuoso da minha irmã não tinha sido apenas uma encenação financiada com dívidas. Foi nesse momento que percebi, eu não precisava fazer nada. O peso das escolhas deles, a arrogância e a mania de sempre querer diminuir os outros, já estavam se voltando contra eles. Marcelo havia sido apenas a primeira peça de um dominó que começava a cair. Certa noite, meu marido me abraçou e disse: "Você percebeu que não foi você quem começou isso? Foram eles. E agora, as próprias atitudes estão cobrando a conta." Concordei, ainda com uma mistura de surpresa e alívio. Pela primeira vez, eu não precisava me justificar, nem me defender. A vida, por si só, estava mostrando a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que meu pai não aceitaria perder espaço sem lutar. Ele sempre acreditou que poderia controlar qualquer narrativa, que bastava impor sua vontade para que os outros acreditassem. E a simples ideia de estar sendo desacreditado em público o deixava cada vez mais agressivo. No entanto, o que ele não imaginava era que Marcelo não estava sozinho. Outros empresários e conhecidos, que antes se curvavam diante do charme da família, começaram a se distanciar. O orgulho deles, transformado em arrogância, agora custava caro. E minha irmã, que acreditava ter alcançado a posição de destaque definitiva, se via cada vez mais questionada, sem entender como tudo estava desmoronando tão rápido. Naquele instante, olhando para a calma da minha casa e para o homem que escolhi ao meu lado, percebi algo que nunca tinha sentido antes: paz. Pela primeira vez, o fardo não estava sobre mim. Eu não era mais a responsável por sustentar as aparências. Eles haviam construído sozinhos a própria ruína. E, embora ainda houvesse muito pela frente, algo me dizia que aquele era apenas o começo das consequências que minha família enfrentaria por nunca ter aprendido a valorizar o que realmente importa. As semanas seguintes foram como assistir a um castelo de cartas ruir, lentamente, diante dos olhos de quem acreditava ser intocável. Meus pais, que sempre ostentaram uma imagem de solidez e prestígio, começaram a enfrentar os reflexos das próprias escolhas. O episódio com Marcelo foi apenas o estopim, a queda se tornava cada vez mais visível. Os convites para eventos sociais diminuíram drasticamente. Antes, minha mãe fazia questão de desfilar em jantares beneficentes e recepções de gala, onde exibia vestidos caríssimos e seu ar de superioridade. Agora, os convites simplesmente não chegavam. Quando perguntavam, ela tentava disfarçar: decidimos ser mais seletivos, focar apenas em compromissos importantes. Mas a verdade é que ninguém queria associar seu nome a uma família que se mostrará desunida e mesquinha em público. Meu pai, por sua vez, sentiu as consequências diretamente no campo dos negócios. Parceiros começaram a exigir garantias maiores, e alguns contratos foram suspensos sob pretextos burocráticos. Por trás dessas desculpas, estava o que todos já murmuravam: ele não era mais confiável. Não depois de ter sido exposto como um homem incapaz de respeitar sequer a própria filha. Minha irmã, que acreditava ter se casado em um conto de fadas, também não demorou a provar do veneno. O marido dela, pressionado por comentários e por ver a influência da família em queda livre, começou a questionar suas escolhas. As discussões entre eles tornaram-se constantes. O glamour do casamento perfeito se desfez rapidamente, restando apenas o peso das cobranças e a frustração de viver uma realidade muito diferente daquela prometida no altar. Enquanto isso, eu e meu marido seguíamos discretos, quase invisíveis aos olhos dos curiosos. Nossos dias eram ocupados com reuniões virtuais, projetos em andamento e um novo contrato que havíamos fechado com uma empresa estrangeira. O trabalho rendia frutos sólidos, mas preferíamos manter tudo em silêncio. Não havia necessidade de ostentar. Nossa felicidade estava no equilíbrio, e não em provar nada a ninguém.
Mas, inevitavelmente, notícias do declínio da minha família chegavam até mim. Uma prima comentou, em tom baixo, que minha mãe havia tentado vender algumas joias para cobrir dívidas inesperadas. Outra, mais direta, revelou que meu pai estava prestes a perder um contrato importante por não ter cumprido prazos. Era como se, finalmente, o pedestal que eles haviam construído estivesse se dissolvendo, deixando-os expostos em sua fragilidade. Certa noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha irmã. Sua voz estava trêmula, bem diferente do tom arrogante que sempre usava comigo. Você deve estar feliz, não é? Começou ela, quase chorando. Tudo desmoronando, e você aí, com aquele sorriso de quem venceu. Respirei fundo antes de responder. Não estou feliz pelo que está acontecendo com vocês. Só não posso negar que cada um está colhendo o que plantou. Eu avisei que não se constrói nada sólido em cima de humilhação e desprezo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, até que desligou abruptamente. E naquele instante eu tive certeza, ela ainda não havia entendido. Para ela, tudo continuava sendo uma competição, uma guerra de quem aparecia mais. Os comentários sociais se intensificaram. Em uma festa recente, onde minha família não foi convidada, ouvi de uma amiga que muitos diziam: quem imaginaria que justamente a filha rejeitada teria sido a única a se manter firme? Essas palavras ecoaram dentro de mim. Não porque eu buscasse reconhecimento, mas porque, pela primeira vez, percebi que eu não precisava me explicar. A verdade estava evidente, e todos viam. Enquanto isso, meus pais continuavam tentando manter uma aparência mínima. Minha mãe insistia em postar fotos antigas em suas redes sociais, como se ainda participasse de grandes eventos. Meu pai tentava sorrir em reuniões, mas sua fisionomia carregada de preocupação o traía. A arrogância que antes o sustentava agora se transformava em desespero silencioso. O mais curioso era perceber que eu não tinha movido um dedo para acelerar aquela queda. Era o ego deles, o mesmo que sempre os fez acreditar que eram superiores, que agora lhes cobrava o preço. E quanto mais tentavam esconder, mais a verdade se espalhava. Numa tarde qualquer, enquanto caminhava de mãos dadas com meu marido pelo parque, percebi o quanto estávamos em paz. Ao redor, crianças brincavam, casais riam, e eu me dei conta de que a verdadeira riqueza estava ali, na liberdade de viver sem máscaras, sem precisar sustentar um papel que não era meu. Mas, no fundo, eu também sabia que a história ainda não tinha chegado ao fim. Meus pais eram orgulhosos demais para aceitarem a derrota sem uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Algo me dizia que, antes de caírem por completo, eles ainda fariam um movimento inesperado, e que eu teria de estar preparada para enfrentá-lo. O silêncio que tomou conta depois dos fracassos sociais e financeiros da minha família parecia ser apenas a calma antes de uma última tempestade. Eu sabia, no fundo, que meus pais e minha irmã não aceitariam cair em desgraça sem tentar, ao menos uma vez, reverter a situação. O orgulho deles era uma corrente pesada, e eles estavam dispostos a se arrastar até o fim se fosse preciso. A tentativa desesperada veio em um domingo de manhã, quando recebi uma mensagem inesperada: precisamos conversar. Urgente. Venha à casa. Não havia assinatura, mas eu sabia de quem era. Mostrei a mensagem ao meu marido, que apenas arqueou a sobrancelha. Quer mesmo ir? Perguntou. Quero. Preciso encerrar isso de uma vez. Chegamos à antiga casa da família no final da tarde. A fachada, que sempre foi impecável, já mostrava sinais de abandono. A pintura descascava em alguns pontos e o jardim estava mal cuidado. Era como se o declínio da família tivesse se refletido nas paredes que sustentavam aquela ilusão. Meus pais e minha irmã estavam na sala, sentados lado a lado, como se ensaiassem uma unidade que já não existia. A primeira a falar foi minha mãe: precisamos da sua ajuda. Não era um pedido. Era uma exigência mascarada de desespero. Meu pai completou: você tem condições de nos tirar dessa situação. Basta um aporte, uma prova de lealdade à sua família. Sorri, sem humor, e então é isso. Depois de anos me diminuindo, agora me veem como a salvação. Minha irmã, nervosa, interveio: não seja cruel.
nós somos família. Você não pode virar as costas para nós. Respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Família? Vocês se lembram de quando riram de mim no casamento? Quando me chamaram de insignificante, de sobra? Isso não é família. Meu pai bateu com a mão na mesa, como se ainda tivesse autoridade. Você tem a chance de mostrar que é melhor do que nós pensamos. Não seja ingrata. Nesse instante, meu marido se levantou e encarou a todos. Vocês não entendem. Não é sobre dinheiro. É sobre respeito. Vocês nunca a trataram com dignidade, nunca reconheceram seu valor. Agora querem colher onde não plantaram. O silêncio se instalou, pesado. Minha mãe desviou o olhar, envergonhada. Minha irmã parecia à beira de lágrimas, mas não por arrependimento, e sim pelo medo de perder os privilégios que sempre conheceu. Foi então que decidi acabar com aquilo de uma vez. Eu não vou ajudar vocês. Não porque não poderia, mas porque não devo. Cada escolha traz uma consequência, e vocês estão apenas enfrentando as de vocês. Durante anos, tentei conquistar um lugar nesse lar. Hoje percebo que o lar nunca existiu. Vocês construíram um pedestal de ego e agora ele desmoronou. Levantei-me, e antes de sair, deixei a última frase no ar: a partir de agora, não sou mais a filha rejeitada. Sou apenas alguém que aprendeu a viver livre das correntes que vocês tentaram me prender. Saímos da casa sem olhar para trás. O sol já se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, como se o universo confirmasse que um ciclo havia chegado ao fim. Nos dias seguintes, soube que a situação deles piorou. Dívidas se acumularam, amigos desapareceram, e minha irmã enfrentava uma crise no casamento. Tentaram ainda mais uma vez buscar apoio entre conhecidos, mas ninguém quis se envolver. O orgulho que um dia os fez sentir superiores agora era o mesmo que os empurrava para a solidão. Enquanto isso, minha vida seguia em uma direção oposta. Eu e meu marido fechamos novos contratos, viajamos e investimos em nossos projetos. Cada passo era sólido, construído com esforço e parceria. E o mais importante, sem precisar humilhar ou diminuir ninguém. Um ano depois, recebi um convite inesperado, uma cerimônia de premiação para jovens empreendedores do setor tecnológico. Meu nome estava entre os homenageados. Subi ao palco, ouvi os aplausos e senti uma emoção indescritível. Olhando a plateia, vi rostos que me apoiaram, pessoas que acreditaram em mim. E, lá no fundo, notei a presença discreta dos meus pais e da minha irmã. Não sei se foram por curiosidade ou arrependimento. Mas sei que, ao verem meu nome reconhecido, perceberam algo que jamais admitiriam em voz alta, que tinham perdido a batalha contra mim. Naquele instante, compreendi que a vingança não estava em vê-los sofrer, mas em ter construído uma vida plena apesar deles. Minha vitória não era humilhar, e sim viver em paz, com dignidade e amor verdadeiro. Quando deixei o palco, meu marido me abraçou forte e sussurrou: agora todos sabem quem você realmente é. Sorri, com lágrimas nos olhos. Não porque precisava da validação, mas porque finalmente me sentia livre. Livre de um passado de rejeição, livre da necessidade de provar algo para quem nunca quis enxergar. Aquela história, que começou com humilhações em uma festa de casamento, terminava ali, com a certeza de que, no fim, a verdade sempre encontra seu lugar. E eu, finalmente, havia encontrado o meu. E então, o que você teria feito no lugar da filha rejeitada? Teria ajudado os pais e a irmã, mesmo depois de tantas humilhações, ou também teria dado as costas para quem nunca te valorizou? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita agora para deixar nos comentários se você faria o mesmo que ela fez, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que assim eu posso deixar um coração especial no seu comentário. Se essa história mexeu com você e te fez refletir sobre como devemos valorizar a nós mesmos, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreva também no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias, porque eu garanto que ainda vem muita coisa emocionante por aí. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de força e superação.
A sua interação é o que mantém esse espaço vivo e cheio de histórias que tocam o coração.